No programa de hoje a gente vai falar um pouco. A gente escolheu 7 erros na compra do imóvel que podem custar caro pro consumidor, pro comprador, na verdade, né, Fabrício? É claro que muitas questões aqui a gente já tratou em programas anteriores, mas a Mais gente mais detalhadamente, né? detalhadamente. Mas a ideia é pegar esses 7 pontos aqui para dar uma analisada, não é? Então, o primeiro que é interessante a gente falar é aquilo de não analisar a documentação do imóvel e também a Do vendedor. documentação do vendedor, né? Porque o que acontece é, quando a gente não analisa os documentos pormenores, pode ter uma série de surpresas desagradáveis que a gente diz posteriormente, como por exemplo, pode ter pendências judiciais do imóvel, né? Pode ter dívidas de imposto, IPTU, condomínio pode também estar com dívidas ou o imóvel que está sendo adquirido, e muitas vezes até o condomínio não pode até não estar regularizado, né? Muitas vezes já acontece, por incrível que pareça, de ter condomínios que não estão regularizados, não existe o condomínio de fato, Uhum. existe só de... Aliás, não existe condomínio de De direito, direito existe só só de de fato. fato. Ou seja, tem Sim. condomínio ali, mas foi ver, não existe o Isso. registro do condomínio, né? Nesses casos é aquela. Começa, né? Como a gente sempre fala, que é o ver a matrícula, né? Porque a pessoa que tem que tá te vendendo, ela tem que ser ela lá registrada na matrícula. Aí você pode ver, a matrícula ela tem vários campos ali, Sim. do que vai acontecendo, é como se fosse um histórico do imóvel, Sim, né? vai ser sendo aberto. E geralmente lá pro final, né, vai estar lá quem foi o último adquirente. Então vai constar lá o nome do adquirente. Aí tu tem que ver se a pessoa que está querendo te vender é aquela que consta como adquirente do imóvel lá na Sim, matrícula, né? sim. Então, e se não tem, depois disso, não tem alguma outra verbação de contrato de promessa de compra e venda, alguma coisa que ele já tenha vendido ou tentado vender para Alguma outro. penhora, algum também, algum ônus. Já. É isso. Como é que eu vou dizer? Esse é o básico, né? Vem a matrícula. Aí, bom, tendo alguma coisa na matrícula, provavelmente tu vai ver lá. Tá no nome de terceiros, né? Tá, mas aí tu vai falar com o cara, né? Com a pessoa que tá te vendendo os dados. Mas tu tem uma escritura pública daqui a pouco, que daqui a pouco ele só não registrou a Sim, escritura sim, pública, ele claro, tem, pode haver. Tem tudo que. tem tudo pronto, né? Tem toda a documentação, mas não registrou na matrícula. Então, tá bom, então Um só problema registra na mais matrícula. fácil de resolver. Mas é interessante isso que tu falou, o termo eu achei interessante, porque na verdade a matrícula nada mais é do que um histórico, né? Ali está toda a cadeia, desde que foi aberta aquela matrícula até o último proprietário. Então é fundamental, é como tu diz, a matrícula, não é? Sim, Pra... então é importante isso, né? Daí essa questão. Claro, tem uma série de coisinhas ali que a gente já detalhou mais isso, né? Sim, a Porque gente além já da falou. escritura, aquela regularização de reformas, né? Que se foi ampliado, se foi feita alguma reforma, algumas têm que ser registradas, uma ampliação na casa, ou se ela não está registrada, porque às vezes tem na matrícula tá o terreno e Sim. não tá a construção, né? Não tá a casa que foi construída em Sim, cima. muitas Então, vezes está até na prefeitura, na matrícula da prefeitura, que é uma matrícula sim, né? diversa, e não foi na matrícula do Do cartório de imóvel. registro de Então imóveis, são não é? coisas que às vezes pode É. futuramente dar problema. Então seria interessante a pessoa tentar regularizar essa questão. Documentação do empreendimento, né? Quando é na planta ali, ver se está tudo registrado na matrícula também, Sim, né? O projeto, e tudo passa pela matrícula. Então, por isso a importância, né, da matrícula. A primeira coisa que a pessoa tem que ver é quando vai começar é fundamental, ver, né? é olhar a matrícula. Quando, claro, quando está encaminhado, né? Que tu realmente se decidiu para aquele imóvel, né? E ver isso. E sempre interessante também, porque as pessoas não têm esse detalhe aí, que às vezes o vendedor, tá aqui a matrícula, mas tem que sempre ver se está atualizada essa Sim, matrícula. Porque às sim. vezes dá uma matrícula sem atualização, digamos, de 2 anos atrás, Ah, pode. sim. Então Tem sempre outros registros e a pegar uma pessoa matrícula atualizar. atualizada, né? Isso, Vai, com vai certeza. pagar uma taxinha ali, mas vale a pena pagar essa taxa. Outra questão que eu não estender muito, mas, por exemplo, imóveis que está ali, que está em inventário, que a pessoa que seria o proprietário faleceu, às vezes a pessoa compra porque, mas eu sou o único herdeiro, mas não. É bom. Quando é inventário, às vezes tu nem consegue fazer financiamento, né? Sim. Então, isso é uma coisa que tu tem que levar em consideração. Mas ah, tem trâmites, né? Teria que se resolver a questão do inventário, teria que ter no mínimo uma ordem judicial para conseguir a venda, né, do imóvel, para Claro. te ter essa certeza que não vai dar problema. Porque daqui a pouco surge um herdeiro no inventário que ninguém, que era desconhecido até Sim, então, sim. e aí vai reivindicar esse imóvel, daqui a pouco é o único imóvel, então tem uma série de coisas. Então é interessante, né, tomar Esses cuidados, esses cuidados, né? Essas questões de dívida também, IPTU, condomínio, essas coisas é importante a pessoa,
verificar, né? Se tem para ou não ser surpreendida, né? Na verdade, porque na verdade esses que a gente botou 7 poderiam ser o outro número, mas a gente achou interessante isso aí, porque isso aqui geralmente é para evitar surpresas desagradáveis, né? Então a outra, o número 2, vamos dizer assim, seria ignorar os custos extras além do valor do imóvel. Isso aqui é interessante, que a gente já tratou em outros programas, até tu tratou pormenorizado, Fabrício, que é o seguinte, né? Que a pessoa vê o valor do imóvel é tanto, eu vou pagar tanto, o financiamento é tanto, mas isso aí, na verdade, tem valores que extras, digamos assim, que não são propriamente dito da venda e que necessariamente não são baixos. Por exemplo, tem a questão do ITBI, não é? O ITBI, digamos, uma venda, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto vai incidir sobre o valor da venda, ele vai incidir, que geralmente são 2%, né? 3, né? Eu acho que eu vou dizer que a média é 3. A média é 3. Mas a média mais ou menos é 3. Então, Depende do lugar. É que é um imposto, só para o pessoal entender, né? É um imposto municipal. Municipal. Então vai depender de cada município. Então, mas eu comprei, sei lá, em Porto Alegre paguei 3%. Por que em outra cidade lá eu estou pagando 4%? É porque é um imposto municipal. No município eles vão colocar, né, a porcentagem. E além do mais, tem umas taxas que não são tão altas, mas também tem um valor considerável. Por exemplo, o registro da escritura pública, registro do cartório de registro de imóveis. Digamos, também pode acontecer de uma venda através de uma cessão de direitos hereditários, que teria outro imposto, né? Sim. Que, claro, que a princípio seria esse imposto da pessoa que está cedendo, mas de qualquer maneira são valores que a pessoa ela tem que botar na ponta do lápis, digamos assim, porque o que acontece? Vai aumentar um pouco o valor aquele, e às vezes a pessoa está com dinheiro, ela conta com aquele dinheiro estourado. E aí o que vai acontecer? Para ela poder, às vezes, arcar com esse compromisso, muitas vezes ela pode até se endividar, não é? Porque ela vai ter que vou querer registrar o imóvel, então eu vou ter que, de alguma maneira, pagar esse imposto. Às vezes a pessoa, ela junta um dinheiro, né, para aquilo, então ela, o imóvel lá é 200 mil, eu juntei 200 mil, tenho uns 200 mil para comprar imóvel. Só que tu vai ter um gasto maior, com todas essas questões de TBI, registro, né, se for financiado vai ter uma taxa de financiamento também, né? Tem a corretagem, né? Que dependendo do caso, tu contratou um corretor para fazer a busca do imóvel para ti, tu vai pagar uma porcentagem para ele. Algumas imobiliárias, né, acabam repassando o custo, às vezes, da corretagem. Que a gente já tratou esse tema. Que a gente já tratou esse tema quem também. Quiser, dos programas anteriores tem ali também para... então, e fora isso, questões básicas, tipo o custo de uma mudança. Né? Tu já tem a tua casa, nem que seja alugada e tal, aí tá indo para essa que tu comprou, tu vai ter o custo da mudança. Sim. Né? Então... porque muitas vezes diz, mas num negócio maior isso aí... Mas acontece que tu soma aqui, a gente sabe que hoje tudo é dinheiro, né? Claro. Tudo é dinheiro e tudo tem que honrar, então é importante essa questão. Fora, né? assim, possíveis reformas, né? Que tu vai para imóveis, tu compra um imóvel usado e aí tu vai ali, mas tem que arrumar isso, aquilo, então... Sempre vai ter sempre tem uma surpresa, então, né? E necessariamente não agradável. Então, só tem que se programar, né? Então isso é interessante. Então a gente falou do número 2, né? Que seria ignorar esses custos extras, digamos assim, né? A terceira também a gente tratou já em programas anteriores, porque a ideia é sempre estar interligados esses programas, para a pessoa ter uma dúvida, ela pode ir no programa lá e ver mais detalhadamente. Né? Então o terceiro seria não verificar a situação financeira do condomínio. Porque o que acontece? É muito comum, às vezes, a pessoa compra ali e não se inteira de nada do condomínio. Né? E o condomínio, quando a gente está falando, de uma habitação que tem um condomínio edilício, digamos assim, é fundamental, porque ele está integrado na tua unidade autônoma e vai ser para o resto enquanto tiver essa propriedade. Sim, claro. Então, muitas vezes, o que acontece? É interessante quando a pessoa vai adquirir, digamos, um apartamento, um condomínio, ela primeiro vê a situação do condomínio, né? Vê, inclusive, valores das cotas condominiais, porque às vezes o negócio é muito bom e a pessoa vai ver, é tão bom, porque o condomínio é altíssimo. Então tem essa questão, tem que ver se o condomínio não tem dívidas, se esse condomínio também, ele é aquilo que a gente falou, se o condomínio é devidamente registrado, porque o condomínio, para ele estar legalizado, ele tem que estar registrado no cartório de registro de imóveis, ou seja, ele tem uma matrícula do condomínio, e é onde ali esse condomínio, inclusive, tem o CNPJ, digamos que ele equivale a uma empresa jurídica. Então, a pessoa tem que ter esses cuidados, porque, na verdade, no momento que ela adquire uma unidade autônoma, ela tem
proporção do condomínio. Então, tudo que for de problema do condomínio, ela vai ter a cota dela do Ela problema. vai ser responsável, claro, Vai pela ter, sua cota, né? Proporcional. justamente. Então, às vezes acontece isso aí, a pessoa não se inteira, e quando vai ver, ela vai ter um custo mensal do condomínio que é quase um aluguel. Então, ela compra a casa própria, né, na Para se expectativa livrar do de se livrar do aluguel. aluguel e paga um aluguel, né? Então, isso aí é muito interessante ter esse cuidado aí não ver a situação financeira como uma situação legal do condomínio, né? A situação legal. O quarto é aquilo que a gente também falou em programas, episódios anteriores, né? É de não se contratar um profissional especializado, ou seja, um corretor de confiança, até mesmo um advogado, né, puxando brasa para o nosso assado, como a gente diz aqui no interior do Rio Grande do Sul, se diz esse termo, mas é importante, porque o que acontece? Digamos que a pessoa ela queira um imóvel, então ela tem que buscar o mercado, comparar preços, tudo, digamos, e tem corretores especializados para isso aí, né? São profissionais sérios, tem que procurar um profissional sério, que tenha o Cresci registrado, tudo, porque esse profissional claro que vai custar uma taxa de corretagem para essa pessoa, mas ele pode fazer um trabalho de prospectar um imóvel que muitas vezes ele vai ter um benefício para essa pessoa, que até ela vai pagar essa taxa e vai ter ainda um lucro, né? Então é interessante esse cuidado. Porque ele vai levar em consideração a localização, né? Que às vezes assim, é um local que daqui a pouco vai ser desvalorizado por algum Sim. motivo, né? Você Sim, vai, tem já tá conhecimento do sabendo. mercado, né? Então, ou é um local que, por exemplo, no momento está desvalorizado, mas tem uma perspectiva de ter um empreendimento mais ali à frente que vai, revitalizar que o vai bairro, valorizar. que Então, e uma série de coisas, né? Estar dentro do orçamento, a pessoa também vai te orientar assim, ó, tu vai ter mais um gasto de tantos por cento, além do valor do imóvel, então a gente vai ter que buscar uns imóveis nessa faixa. E eles são mais detalhistas, assim, porque já, né, o dia a dia faz com que tu tenha esse cuidado, posição solar, não, então uma série de coisas, né? É uma pessoa que não gosta muito de barulho, aí, bom, não fica nessa unidade porque ela fica próxima do elevador, né? Então tu vai ter essa questão do barulho, em geral, os apartamentos ficam próximos de elevador, eles são mais desvalorizados. Sim, é isso. Né? Então tem uma série de coisas, né? Tu vai levar em consideração as características que a pessoa quer, né? Para ela avaliar isso. Então é interessante tu procurar um profissional assim qualificado para ele te dar todas essas questões, né? Porque vai saber analisar melhor. Ele tem conhecimento amplo do mercado, que engloba todas essas nuances, né? Que vão afetar diretamente na valorização ou desvalorização do imóvel que a pessoa está adquirindo, né? E aí, quanto advogado, no caso, teria mais essa questão da segurança jurídica legal, na negociação, né? contrato. Se está tudo legalizado, se a documentação está toda ok, né? O risco de tu fazer, porque, bom, às vezes a gente faz uma avaliação e avisa o cliente, tem um risco, né? Sim. Às vezes o cliente quer assumir o risco, quer muito imóvel, mas faz parte da gente ter que, como profissional, ter que avisar, tem risco disso, esse documento não está bem correto, vai ter um problema na frente, ou não tem como fazer, né, nesses termos. Dá para negociar os termos, inclusive, do contrato, né, de compra e venda. Não, Sim. essa cláusula aqui dá para a gente mudar e tal. Então, é interessante. Às vezes, a gente trata como um custo a mais, Sim. mas muitas vezes ele é um investimento. Sim. Porque tu paga para um profissional um valor X e para evitar um problema que seja lá 5, 6x, né? Entendeu? Então, vale... Muitas vezes até a perda total, porque tem casos, Sim. assim, problemas jurídicos que pode até inviabilizar o negócio. Sim, né? sim. Então, e na verdade eles se complementam, né? Tanto, digamos, que o profissional que for fazer a corretagem, digamos assim, né? Que é toda a prospecção e condições do mercado, tudo, como o profissional da área do advogado, o advogado que vai dar o respaldo jurídico para fechar, ou seja, aí a pessoa está amparada por todos os lados, digamos assim, né? E ainda daria para falar ainda Até a questão do consultor financeiro, né? Se tu for fazer isso por financiamento, porque ele vai ali auxiliar na análise, né, das finanças, né, o planejamento do orçamento da pessoa e até a comparação de juros e tal, de qual é a instituição melhor para te
Também pegar esse analisar a empréstimo. parte financeira específica do contrato, os custos, enfim, efetivos, toda essa questão. Sempre que a pessoa se cercar por profissionais é sempre recomendável. Até mesmo em imóveis da planta, por exemplo, construção, até se a pessoa tem digamos, um profissional da área da engenharia, arquitetura que possa também. É interessante. Digamos, pecar por excesso e não por omissão, né? E ajuda bastante nessa questão. Outra questão é que a gente também já comentou em programas anteriores, e é até engraçado, mas é importante, é aquela de evitar comprar por impulso, né? Ou a pessoa quer muito aquele imóvel, deseja, por exemplo, há muito tempo ela tem um determinado imóvel e conseguiu angariar os valores para a compra daquele imóvel. Vou comprar. E por isso aí muitas vezes ela deixa de fazer justamente isso que a gente está falando, né? Analisar a parte toda documental do imóvel, a questão legal, financeira, e porque geralmente é compreensível, é do ser humano, né? Do ser humano a emoção faz parte e de certa forma a gente não está querendo podar, né? O sonho de ninguém, mas isso aí pode acarretar uma série de problemas, como por exemplo, ela comprar um imóvel que por alguma razão ele pode se desvalorizar, ele não pode ter um valor depois de revenda, enfim, uma série de questões. Tem que deixar de lado um pouco o coração nesse momento, Sim. embora queira, né? E ver se realmente aquilo ali vai ser interessante para ela. Sim, né? às vezes é um imóvel que, digamos assim, o imóvel em si é bom, mas ele está numa localização ruim, Sim. com posição ruim, não tem muita infraestrutura nem no prédio às vezes, nem no entorno, né? São questões, por exemplo, tem um imóvel muito bom, mas, por exemplo, eu tenho criança, aí no imóvel não tem playground, uma pracinha, sei lá o quê. Aí tu vai ver no entorno também não tem praça nenhuma para te levar uma criança. Então, são coisas que às vezes é interessante. Transporte público às vezes não. Transporte, eu preciso de transporte. Né? Se tem. Não, é difícil. Né? Tu não tem carro, daqui a pouco, né? Tem transporte público facilitado? Não tem. Se tem escola perto. Então, é uma série de coisas, às vezes, que a pessoa não leva em consideração, porque ela olha o imóvel muitas vezes é bonito, Sim, e tu, sim. é esse que eu quero. Só que tu não leva em consideração o resto. E que tu vai ver com o tempo, né? Tu vai fazer falta aquilo, né? Então, é interessante a pessoa se ater a isso, né? De não agir por impulso, né? Analisar e daqui a pouco até ver imóveis perto e tal, que às vezes são melhor valorizados que esse que tu tá querendo comprar, que tu olhou, gostou e eu quero esse. E aquilo, né? No momento que a gente adquire um imóvel, a gente não está adquirindo uma roupa, algo assim bem considerável e que no primeiro momento vai levar a pessoa compra a princípio com intenção de ficar um tempo razoável naquele imóvel. Então tem que ter esse cuidado. Por mais que a gente entenda, todos nós temos às vezes os nossos impulsos, né? As nossas predileções. Sonhei sempre com aquilo ali, mas é bom botar um pouco a razão para funcionar junto com o coração, digamos assim, né? Outra questão que também a gente já falou em programas anteriores, assim, de forma mais detalhada, mas é aquilo que a gente sempre diz, né? Principalmente quando for comprar um imóvel na planta, avaliar todo o histórico da construtora. E hoje em dia tem os meios mais fáceis que antigamente para ver todo o histórico. A gente está no meio hoje em dia digital, né? Então a gente pode procurar o histórico dessa construtora na internet. Hoje em dia tem muitas questões por exemplo, tem ali que os consumidores vão ali e avaliam a impressão dessa empresa, no caso a construtora aqui, né, se tiver uma boa experiência ou não. E também aquelas questões tradicionais que a pessoa pode ver, pesquisar o CNPJ da construtora, ver, por exemplo, quais construções que essa construtora já entregou e se os compradores estão de acordo, se foi entregue aquilo que efetivamente foi prometido, né? Porque é aquilo, né? Quando se adquire um imóvel na planta, geralmente a construtora vai fazer a propaganda dela, e isso aí é do jogo, é lícito, mas ela vai dizer que vai correr tudo às mil maravilhas e tudo, mas a pessoa que vai comprar, digamos que ela parta da boa-fé que vai, mas ela tem que mais ou menos ver o histórico dessa construtora. Uma construtora que nunca ouviu falar, surgiu do nada, não tem indicações nenhuma, pode até ser que não haja problema, mas sempre tem algum risco, não é? Sim,
Claro, assim, quando a gente faz essa pesquisa, por exemplo, claro que dificilmente não vai ter nenhuma reclamação, né? Se Não, é uma pessoa que está claro, não, consolidada no até mercado, porque sempre nada tem impede que uma o... pessoa faça uma reclamação que não seja Vai procedente. sempre É ter... para ter uma Sim, base. eu digo na questão de se tiver muita reclamação, daí começa a desconfiar. Claro, se tiver uma ou outra reclamação, tá, faz parte, mas se tiver muita reclamação, realmente tem que ver. A outra questão, assim, é que seria interessante a pessoa ver, tá, e quais outros imóveis que foram construídos, né? Tipo, quais Sim, outros imóveis vocês sim, construíram? histórico da Vai coisa. lá, visita, vê se dá uma olhada, vê se tu acha que tem boa qualidade, porque às vezes acontece de ser de má qualidade. E às vezes a pessoa não é técnica, digamos assim, mas tu vai lá e já tem, por exemplo, se for com aquelas pastilha caída, já tem a Alguma porta, a marquise rachadura, já né? não está funcionando direito, né? Já tem, apresenta algum defeito, rachaduras, essas coisas, assim, é interessante a pessoa se ater a isso, né? Dar uma olhadinha, ver. Às vezes é aquilo que a gente diz, né? Às vezes é a economia da vida da pessoa, né? Ela está Sim, comprando imóvel sim, que ela sim, economizou muitos claro. anos da vida dela e, né, não dá para investir em qualquer coisa, né? Então é importante isso aí. Hoje em dia tem meios assim claro, nunca a gente pode, digamos, 100% todo negócio é aquilo que a gente fala. Tem um risco, mas de diminuir consideravelmente o risco, não é? E aí sendo na planta também, antes, também, sendo na planta também é interessante ver se a incorporação está registrada, né, na Ah, matrícula também, né? isso é bem importante, porque a incorporação é aquilo que a gente já falou em outros programas também, que quiser ver mais detalhadamente, mas é aquilo que todo o histórico detalhado na Na matrícula matrícula. do imóvel, desmembramento das unidades, tudo, enfim, é importante. E por fim, para a gente terminar essa conversa aqui, é aquilo que também falamos, não é? Que é assinar detalhadamente o contrato e ler aliás, assinar, perdão, não, ler detalhadamente as cláusulas antes de assinar um contrato, porque a gente sabe que esses contratos hoje em dia, os que não são por adesão também são com as letrinhas assim, vem um monte de coisas e a gente que é Termo da área, às vezes a jurídico. gente, lê, mas tem que ler porque ali tá, ou ao menos ali deve estar tudo que o negócio, as formas, tudo tá ali naquele contrato. Então, por mais, digamos que chato, maçante que seja, a pessoa tem que ler. Tem que ler e também, ao mesmo tempo, por ser uma questão muito técnica, a gente volta naquilo que a gente falou. O aconselhável é ler e consultar um profissional da área, um advogado ou advogada, para que possa, além de ler, tirar as dúvidas que a pessoa tem. Sim, Porque muitas vezes, né, esses contratos são tão específicos, tão técnicos, que a pessoa vai ler, reler e não vai conseguir entender aquilo ali, né? sim, sim. A gente quando analisa um contrato, às vezes a gente tem que ler e muitas vezes pesquisar, buscar, porque ninguém tem conhecimento de tudo, então isso é muito Sim, importante, às né? vezes tem cláusula mal redigida, né? Que tu fica na dúvida Na do que realmente dúvida, ele abarca aquilo ali que é, tá naquela cláusula. Então, claro, é interessante a pessoa ler, porque às vezes assim, tu leu, às vezes tu vai ter algumas dúvidas que tu tinha que vão ser sanadas, porque sim, tu leu, e alguns sim, pontos ali, né, às vezes também claros. Talvez surjam outras, né, dúvidas que tu não tinha se dado conta anteriormente, mas que agora, pá, pensando bem, realmente, né, é um problema. Então, sim. e aí tu vai consultar, de preferência profissional da tua confiança, né, mas também dá para perguntar para o construtor o que quer dizer isso aqui. Claro que o que vai valer não é o que a construtora te falou, né? Não é a Sim, interpretação que a construtora claro. deu, e sim o que está no papel. Mas é importante tentar tirar o máximo dessas dúvidas antes de assinar, né? Né? E é aquilo é interessante porque, infelizmente, depois a pessoa não pode alegar, né? Ah, mas eu não vi essa cláusula, não, porque Sim, a desconhecer. gente parte do princípio que ela assinou. Sim, No momento que ela está assinando ali, ela está dando o atestado legal que ela leu. Você pressupõe que ela leu, que ela tem conhecimento dos sim, termos ali. Muitas vezes ela até pode questionar mesmo, claro, a gente não está afastando aqui, é uma questão mais polêmica, o direito dela, por alguma razão, querer discutir esse contrato por ela ter assinado. Mas você parte do pressuposto que ela teve a ciência, então muitas coisas ali que ela poderia ter no momento de assinar, se ela tivesse tido o cuidado de detalhadamente de analisar esse documento, ela não estaria tendo problema futuro, né? Então, mas assim, né, Fabrício? Basicamente a gente pegou isso aí para fazer uma recapitulação de temas que a gente já tratou mais detalhadamente nos programas anteriores,
que são esses que geralmente são os problemas que podem causar mais dores de cabeça no momento da compra do imóvel. Então a ideia desse programa de hoje foi essa aí. Sempre aquele lembrete que a gente faz no final, né? Pedindo que dentro do possível se inscrevam no canal, que é a maneira que nos ajuda a seguir fazendo nosso trabalho aqui, né? Que ajuda também o YouTube, quanto mais inscritos ele leva para mais pessoas, divulga mais esse trabalho. Não custa nada, é de graça. Pedir os comentários, sugestões, críticas também sempre são bem-vindas, sugestões de pautas para a gente tratar em outros programas, né? E pedir que nos sigam nas nossas plataformas digitais, tanto aqui no nosso canal no YouTube, né? Como no Instagram e no Facebook. A gente tem a página específica do escritório e também a gente agora tem a específica do programa, esse aqui das sextas-feiras, que é o Descomplicando Direito também. Quem quiser pode ali ver e se inscrever, que vai nos ajudar bastante. E agradecer a todos e até uma próxima. Obrigado.